Nós estamos pregando uma série de mensagens intitulada Sinais de uma Igreja Relevante, e nós já falamos sobre, pelo menos, nós já tratamos 2 sinais. Na primeira mensagem eu falei que o primeiro sinal de uma igreja relevante é uma igreja que está centrada nas Escrituras, é uma igreja apegada aos valores bíblicos, é uma igreja que consegue compreender a verdade da palavra e consegue aplicar isso ao seu coração e na dinâmica da igreja. É uma igreja bíblica. O segundo sinal de uma igreja relevante, eu disse que é uma igreja que desenvolve a amplitude da sua visão. Não é uma igreja que pensa pequeno, é uma igreja que pensa grande. E para isso, ela faz discípulos de todas as nações. Obrigado. Então nós falamos sobre esses 2 sinais, falando na temática da série. E hoje eu vou falar sobre o terceiro sinal de uma igreja relevante, e a temática é que uma igreja relevante, ela consegue comunicar a sua geração. Uma igreja relevante, ela se conecta ao seu tempo. Não é uma igreja que está aquém da sua geração, mas é uma igreja que consegue falar com o povo da sua cultura, da qual ela está inserida. Eu quero convidar você então a abrir a palavra do Senhor, para pensarmos nessa temática, no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 15 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Senhor, fala ao nosso coração. Ensina-nos a sermos uma igreja relevante, não apenas no Guará, em Brasília, mas para o mundo. Como nós ouvimos na semana passada, nós queremos ser uma igreja cuja visão seja grande. Nós não queremos apenas alcançar o Guará, nós queremos alcançar o mundo com o Evangelho do Senhor. Que o Senhor use desta igreja para isso. E tem misericórdia de mim, para que, como mensageiro da tua palavra, eu fale e exponha aquilo que está na tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Particularmente, eu gosto muito dessa temática. É uma temática, até eu estava falando com a minha esposa hoje, no café da tarde, que essa temática é uma temática que move o meu coração. A minha dissertação do mestrado está sendo em cima disso.
não é? Eu tenho trabalhado muito em cima dessa ideia de uma igreja relevante ao seu tempo, uma igreja relevante ao seu tempo, e não foram poucas as vezes em que na igreja eu tratei sobre esse assunto. E mais uma vez eu volto a falar sobre essa temática. Eu penso que se uma igreja ela quer fazer a diferença na vida de pessoas, se uma igreja quer fazer diferença na vida de uma cultura, se uma igreja quer fazer diferença no bairro, na cidade onde ela está, ela precisa, antes de mais nada, conhecer a cultura onde ela está inserida. Precisamos conhecer o nosso tempo, precisamos conhecer a nossa cidade, precisa conhecer o nosso povo. Não é? A igreja, ela pode ter um conteúdo maravilhoso. Aqui, a palavra. A igreja pode ter um conteúdo maravilhoso. Mas mesmo tendo um conteúdo que salva, um conteúdo que santifica o nosso coração, mesmo tendo esse conteúdo, ela pode não conseguir comunicar a sua geração e ela pode não conseguir comunicar a sua cultura. Eu estou falando aqui de cultura. Vamos tentar definir o que seria cultura. Segundo os estudiosos, é muito complicado da gente tentar definir cultura, mas vamos tentar delinear uma ideia. A gente pode dizer que cultura é um conjunto de valores, de crenças e de práticas de uma sociedade ou de um povo. E esse conjunto de valores, esse conjunto de crenças e esse conjunto de práticas envolve arte, envolve religião, ética e costumes. Basicamente isso é cultura, a cultura de uma determinada sociedade ou de um determinado povo. Agora, qual é a visão que nós devemos ter sobre cultura? E quando eu falo nós, eu estou falando de igreja. Qual é a visão que nós devemos ter da cultura? Biblicamente, por melhor que seja uma cultura, ela também foi afetada pelo pecado. A gente tem que começar a conversa por aí. Toda cultura carrega consigo uma estrutura. E essa estrutura foi criada por Deus. E essa estrutura tem os aspectos positivos, são os aspectos bons de uma cultura. Mas, no entanto, como eu disse que a cultura sofreu também sofreu por causa do pecado, ela também sofre pela direção que o homem dá às estruturas que Deus criou. Deixa eu dar um exemplo. Família. Família é uma estrutura dentro da sociedade. O problema é o que é que nós, como homens pecadores, fazemos com essa estrutura. Então nós podemos distorcer a ideia de família. Podemos distorcer a ideia de casamento. Podemos distorcer a ideia de relacionamento conjugal. Podemos distorcer a ideia do que é ser homem e mulher casados. Veja, uma estrutura dentro de uma ideia de cultura que é boa, nós podemos pegar a estrutura e distorcer ela por causa do pecado. E tornar uma cultura em revelia a Deus, em rebeldia a Deus. Entendendo essa ideia básica, nós temos então uma tensão. Como administrarmos o fato de sermos igreja no mundo, tendo o desafio de comunicar ao mundo e ao mesmo tempo não se perder no mundo? Veja a tensão. Sermos igreja no mundo, termos que comunicar ao mundo e não nos perdermos enquanto igreja no mundo. Como é que nós vamos ser uma igreja relevante no contexto que nós vivemos, conhecer o contexto, conhecer a cultura da qual nós estamos inseridos, sem abrir mão dos valores bíblicos? O texto que nós lemos é uma referência para nós nesse assunto. O texto que nós lemos é uma oração.
E é a oração de Jesus pelos seus discípulos. E discípulos aqui de ontem, discípulos de hoje e os discípulos de amanhã. E nessa oração, Jesus está preocupado com uma única questão. A preocupação de Jesus é a relação dos discípulos no mundo. Como é que vai ser essa relação dos discípulos, homens e mulheres que querem andar com Ele, segundo os princípios do Senhor, segundo os valores do reino, num mundo onde se negocia os valores do reino, num mundo onde se nega os valores do reino? Como é que nós vivemos enquanto igreja nesse contexto? Essa é a preocupação de Jesus nesse texto. O que precisa ficar claro nesse texto aqui, com o termo mundo, é que mundo não está se referindo aqui a um ajuntamento de terra, a um aspecto geográfico. Não. Mundo aqui nesse texto se refere a um sistema ético e moral de vida. Mundo aqui representa como é que nós vivemos. Como é que nós vamos tomar as decisões da nossa vida? Que tipo de ética nós vamos ter para seguirmos a nossa vida? E nessa oração de Jesus, nós podemos perceber o que eu vou chamar nessa noite de 3 chaves para a conexão com o mundo. O mundo é uma porta e nós precisamos ter a chave certa para entrar no mundo e para falar com eles. E nesse texto, eu quero compartilhar com vocês 3 chaves para que nós possamos entrar e termos conexão com o mundo. Essas 3 chaves contidas nesse texto são termos centrais no texto. Então são termos que eu quero destacar como chave para que a igreja seja relevante, se conecte com o mundo e fale e consiga comunicar ao mundo. A primeira chave dessa conexão entre igreja e mundo é palavra. Primeira chave de conexão é palavra. Olha só, não existe comunicação sem palavra. Seja ela escrita, seja ela falada, ou seja por sinais. A palavra em si, ela evidencia que a informação foi transmitida. E aí eu não estou dizendo se concordaram ou não com o conteúdo. A questão não é se eles concordam ou não. A questão é da comunicação. Transmitiu, comunicou. Concordou ou não é outra coisa. Essa é a primeira chave de conexão da igreja com o mundo. É palavra. E palavra aqui eu estou me referindo à palavra de Deus, ao coração e à mente dos homens. A pergunta é, como é que essa primeira chave nos conecta à nossa geração? Essa primeira chave nos conecta à nossa geração em uma dinâmica, com 3 movimentos. Essa chave, a palavra de Deus, nos conecta ao mundo, primeiro nos mantendo no mundo, guardando o nosso coração e nos capacitando para a missão. A palavra de Deus faz isso conosco. Para que a igreja seja relevante e comunique ao mundo, para que a igreja seja relevante e se conecte ao mundo, a primeira chave é a palavra. Porque a palavra de Deus, ela nos mantém no mundo e, ao mesmo tempo, guarda o nosso coração e nos capacita para a missão. Deixa eu tentar mostrar isso para você, como acontece no texto. Perceba essa dinâmica. O termo palavra, no texto que eu li, ele é repetido em 3 versos. Acompanhe comigo aí. Versículo 14. O termo palavra, no versículo 14, está relacionado ao quê? À hostilidade. Olha o que diz o texto. E o mundo os odiou pela palavra. Os odiou porque tem a palavra. Então, o versículo 14 fala da palavra relacionada à hostilidade. Qual é a implicação? A implicação é simples. O mundo se opõe ao conteúdo da palavra.
Logo, se o mundo se opõe ao conteúdo da palavra, é porque o conteúdo da palavra foi comunicado, foi transmitido. Houve comunicação. Não há concordância, mas houve comunicação. A segunda relação do termo palavra está no versículo 17. E no versículo 17, a palavra está relacionada à verdade. Olha o que diz o versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a implicação do versículo 17? É que diante da hostilidade do mundo, a palavra guarda o nosso coração e nos santifica. Olha como isso é importante. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos faz receber hostilidade com o mundo, porque nós nos levantamos com voz profética, a igreja precisa se levantar com voz profética. Nós não podemos ficar alheios ao que está acontecendo no mundo. O grande problema é que as igrejas ficam tratando de assuntos voltados exclusivamente para elas, sem ter nenhuma relevância para fora. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo aí fora, para que a gente pegue esse assunto e comunique a eles, e dê uma visão biblicamente orientada sobre qualquer assunto. Seja o assunto das manifestações, seja o assunto da corrupção, qualquer assunto. Biblicamente orientado, nós temos que dar uma resposta ao mundo. Veja, a palavra de Deus é a primeira chave dessa conexão, porque nós nos levantamos com a voz profética no versículo 14, recebemos a hostilidade do mundo, mas ao mesmo tempo que nós recebemos a hostilidade, nós não estamos à deriva na hostilidade. A palavra do Senhor é tão maravilhosa porque ela nos protege. Ela guarda o nosso coração da hostilidade do mundo. E guardar o coração da igreja da hostilidade do mundo não é isentá-la da hostilidade, mas é mantê-la fiel. Santa, firme nos seus posicionamentos, sem negociar valores. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A igreja se levanta, recebe hostilidade, mas ela tem um coração guardado pela palavra, porque o seu coração não se contamina com as iguarias do mundo. Mas o versículo 20 tem o terceiro movimento. Eu disse que a primeira chave de conexão que é a palavra, ela nos dá 3 movimentos de relação com o mundo. Nós recebemos hostilidade, temos o nosso coração guardado, mas no versículo 20 a palavra está relacionada à liberdade. Olha o que diz o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Somos nós hoje. É a igreja de hoje. E aí ele continua. Por intermédio da tua palavra. Vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. O que nós temos aqui? Vamos juntar tudo? Vamos juntar. Diante da oposição do mundo, primeiro a igreja comunica. Diante da oposição do mundo, nós temos o nosso coração guardado e ainda assim conseguimos comunicar a palavra. E aí nós vamos ver conversões no mundo que se levanta contra nós. Olha a dinâmica. O mundo é hostil, a palavra guarda o nosso coração e nos santifica nesse mundo hostil e nos capacita para o engajamento missionário. E aí, sabe como é que Jesus ora por este movimento? Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Esta é a nossa conexão. Esta é a conexão da igreja com o mundo.
Entenda uma coisa. Por mais que você queira correr do mundo terrivelmente afetado pelo pecado, nós somos chamados para ficarmos neste mundo, tendo a palavra como chave de conexão entre o nosso coração e o coração deles. Portanto, a palavra de Deus é a primeira chave de conexão com o mundo, porque a palavra de Deus nos mantém no mundo. Nós não podemos ficar alienados do mundo. Quando nós lemos a palavra, quanto mais lermos ela, mais nós temos que nos envolver com o mundo. Não pode acontecer um movimento contrário. Quanto mais eu leio, mais eu fico na igreja e me santifico nela. Não é isso que Jesus orou. Jesus disse para que você leia a palavra e vá ao mundo, porque à medida em que você vai ao mundo com a palavra, a minha palavra santifica o seu coração. Essa é a oração de Jesus. Veja, não há igreja relevante. Não há igreja relevante sem pegar a palavra, ir ao mundo, receber a hostilidade do mundo, ter o coração santificado na palavra e ainda assim se engajar com missão e ver transformação no mundo. A primeira chave de conexão é a palavra. Portanto, se você quer se conectar com o mundo, ouça todos os assuntos e tenha sua mente e resposta biblicamente orientada para qualquer assunto em que você for questionado. Para que você não seja envergonhado, conheça a palavra. E sabe o que é que vai acontecer? Você vai falar biblicamente orientado, sabe o que o mundo vai dizer? Lá vem esse crente com esse papo de Bíblia. Lá vem esse crente falando de Bíblia de novo. E sabe o que é que vai acontecer mais na frente? Essa pessoa vai ter sérios problemas no casamento. E sabe com quem que ele vai conversar? É com você. E sabe o que é que você tem que fazer? Entrar no coração dele, dedicar tempo, dedicar sua vida a ele. E quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar o irmão. E toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Isso é uma igreja relevante. Primeira chave de conexão da igreja com o mundo, palavra. Segunda chave de conexão de uma igreja relevante com o mundo é encarnação. Encarnação. Olha o que diz o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Encarnação. Nós usamos esse termo para nos referir ao ato de Deus ter se tornado homem. Deus se encarnou. Então nós usamos esse termo nessa perspectiva teológica. Eu achei fantástica a definição de um teólogo puritano chamado Thomas Goodwin. Thomas Goodwin diz o seguinte a respeito da encarnação. Ele diz que a encarnação é o céu beijando a terra. Uau, que lindo! A encarnação é o céu beijando a terra. Porque através da encarnação de Jesus, Jesus se identificou plenamente conosco. Ele se identificou plenamente com o nosso mundo. Ele se identificou com as pessoas. E ainda se identificando com o mundo, ele não alterou de forma alguma a sua própria identidade e não alterou os seus valores. Ele se tornou homem, mas ele não alterou os seus princípios, ainda que fosse homem. Mas quando nós lemos a oração de Jesus em João capítulo 17, o que é que Jesus faz? Ele aplica a sua encarnação como um modelo de conexão da igreja com o mundo.
ele pega o ato da encarnação e coloca como modelo. Olha, igreja, você quer ser uma igreja que comunica a sua geração? Você quer ser uma igreja que fala e que, como eu disse há alguns domingos, longos domingos atrás, você quer dar respostas que o mundo está fazendo, porque esse é um problema. Igrejas estão querendo dar respostas ao mundo que o mundo não está perguntando. Então nós também não comunicamos nada. Nós temos que saber que tipo de pergunta o mundo está perguntando para que nós possamos responder. Isso é ser uma igreja relevante. Isso é ser uma igreja relevante. Dar resposta bíblica que o mundo tem perguntado. E Jesus está dizendo, quer ser uma igreja relevante? Ok, pegue a minha encarnação e use-a como modelo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. A segunda chave de conexão com o mundo de uma igreja relevante é a encarnação de Cristo como modelo de conexão da igreja com o mundo. E quando nós temos a encarnação como a segunda chave de conexão da igreja com o mundo, isso nos ensina que nós precisamos nos tornar muito mais servos uns dos outros. Nós precisamos abrir mão de alguns pressupostos pessoais, se queremos de algum jeito evangelizarmos o mundo. E eu não estou falando de você abrir mão de valores bíblicos, mas estou falando de você abrir mão de seus preconceitos. É deles que você tem que abrir mão. Não quero nem de longe, mas nem de longe, tentar definir encarnação como Thomas Goodwin, porque a definição dele agora ficou no meu coração. Eu tinha a definição de John Burke, que era mais sisuda. A definição de John Burke da encarnação era que Jesus desceu, é que Deus tocou com as suas mãos o esgoto da raça humana. Eco. Não deixa de ser verdade. Mas eu confesso que agora eu vou ficar com a outra. O céu beijando a terra. Um beijo de salvação. Longe de tentar definir como ele, mas eu penso a encarnação como descer. Descer, porque para mim Jesus desceu até nós pela encarnação. E eu quero tentar usar esse termo descer para tentar explicar para você como é que a igreja ela é relevante à sua cultura, ou ao seu tempo, ou à sua cidade, ou ao seu bairro. Tentar explicar para você como é que funciona essa segunda chave de conexão chamada encarnação. Essa é a postura que a igreja deve ter em relação à sua cultura. A igreja precisa descer até ela e falar a língua dela. O problema é que a igreja de hoje não quer descer. A igreja de hoje não quer descer. E aí nós temos duas posturas básicas. A primeira, nós temos uma igreja que não desce para comunicar a sua cultura, e isso reflete numa postura de isolacionismo. O que seria o isolacionismo? A cultura é má. Então, já que a cultura é má, eu não quero nada com ela. Eu não vou me envolver com pessoas que não são crentes. Eu não vou me envolver com um cara lá, com o meu chefe, que tem 3 amantes e que tem problemas com drogas. Não vou me envolver com ele. Essa é uma cultura que eu não quero me envolver. Não, eu vou me envolver com o homem de Deus. Eu vou me envolver com o presbítero Leonardo. O homem de Deus. Eu vou me envolver com a Milena, né, de Deus. Deixa eu me colocar nesse negócio. Não vou me envolver com o pastor Vila, né, porque senão eu vou achar que, né? Veja, essa postura de se isolar da cultura, de uma igreja se isolar da cultura, resulta numa postura extremamente fundamentalista e uma igreja que não consegue abrir as portas para falar ao mundo, porque ninguém do lado de fora quer entrar nela, porque ela não tem palavra para o mundo. É uma igreja que tem palavra para si mesma. Vai morrer. Vai morrer.
Eu confesso, eu não sei até como é que nós vamos fazer isso. Tá? Mas eu fico pensando, chega um visitante na igreja, eu sei que dominicalmente nós temos visitante, se você for um visitante, por favor, não fique constrangido, tapa o ouvido agora, tá? Eu fico pensando, chega um visitante na nossa igreja, ele entende tudo que a gente faz? Será que ele entende? Esse povo levanta e senta, o que eles estão fazendo agora? O que é isso? Eu não estou entendendo nada. Aí o visitante sai da igreja e fala assim, aí vai cumprimentar o pastor, e aí, você gostou? Foi tudo bem? Aham, gostei. Mas ele com aquele medo dele, ele sai com aquele medo assim, se o pastor perguntar para mim se eu entendi, lascou, porque eu não entendi nada. Que tipo de igreja nós queremos ser? Em Cristo, eu não quero ser uma igreja apenas voltada para nós. Eu não digo apenas, porque nós não podemos também chutar um grande pilar no meio da igreja chamado comunhão. Nós precisamos aprender a viver em comunidade. E tem algumas igrejas que, em prol da missão, chuta a comunhão. Não. Nós temos que aprender a viver aqui dentro. Nós temos que aprender a compartilhar o nosso dinheiro um com o outro, com aquele que não tem. Nós temos que aprender a separar, a compartilhar o prato. Nós temos que aprender a compartilhar o que temos com os outros que não têm, até com os irmãos da igreja. Além daqui, nós precisamos ser uma igreja que fala ao mundo. Que quando chega um visitante, ele sai daqui e diz assim, eu entendi tudo. E estou saindo daqui com a impressão de que Deus está atropelando o meu coração. Eu vou voltar para cá porque eu quero saber o que é que Deus quer fazer na minha vida. É isso. O problema é que a igreja não quer descer. E aí a primeira implicação, a primeira postura é essa. A igreja é santa. A cultura é pagã. Não vou me envolver com a cultura. Mas nós temos também uma segunda postura. A segunda postura é aquela igreja ou aquela pessoa que vai para a cultura. Mas ela vai para a cultura não para fazer o que ela deve fazer como igreja. E o que isso implica? O secularismo. O que é o secularismo? A tese é a seguinte, não, a cultura não é tão má assim, então eu posso me envolver com ela. E aí você vai ver muitas pessoas das igrejas comunica muito bem a cultura, mas não tem uma palavra biblicamente orientada para a cultura. E abraça o que a cultura faz. É triste ver esses dados de jovens que saem das suas igrejas tão crentes, tão fervorosos, mas quando entram na universidade, num dos campos missionários mais terríveis que nós temos, jovens abrem mão dos valores bíblicos em prol de ser aceito pelo grupo. E nós temos que orar pelos nossos universitários. Nós não podemos mandar os nossos jovens para a universidade sem orarmos por eles. Nós temos que orar por eles, para que eles sejam missionários do Senhor lá. Quantos universitários nós temos aqui? Nós temos que orar. Clamar para que não podemos enviá-los à faculdade apenas para fazer um curso. Nós temos que enviá-los como missionários. Esse é o segundo movimento. Uma igreja secularista que abre mão de valores bíblicos para encher, para ter gente. A encarnação, ou seja, descer a cultura com a palavra, deve ser nos moldes de Jesus. Como é que foi a encarnação de Jesus? Ele veio para fazer a vontade do Pai, que foi o Pai que o enviou. Entenda uma coisa, irmãos. Se nós queremos ser uma igreja relevante à nossa cultura, se nós queremos nos conectar à nossa cultura enquanto igreja, nós precisamos aplicar o exemplo da encarnação de Cristo na nossa missão. Essa é a segunda chave de conexão da igreja com o mundo. A primeira chave é a palavra. A segunda chave
a encarnação. E por último, a terceira chave. A terceira chave de uma igreja relevante que se conecta com o mundo chama-se coerência. Coerência. O que é coerente? O que é uma pessoa coerente? Bom, uma pessoa coerente é aquela que mantém uma relação harmônica entre dois fatos. Isso é uma pessoa coerente. Como que ela mantém uma relação harmônica entre dois fatos? Por exemplo, é aquela pessoa que acredita em algo e ela vive aquilo que acredita em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ainda que o lugar que ela esteja seja exatamente o contrário daquilo que ela acredita. Ela mantém o seu posicionamento. Isso é uma pessoa coerente. No texto, a coerência é uma grande, preste bem atenção, é uma grande chave de conexão da igreja com a cultura. Sabe aquela chave grande que você coloca e fica moldada a chave no bolso da sua calça? É essa a terceira chave. A coerência aqui no texto, ela pode ser definida como o modo da igreja viver como comunidade remida. Preste bem atenção. A terceira chave eu estou chamando de coerência, e a coerência aqui é o modo da igreja viver como igreja. É o modo da igreja ser igreja. Olha o que diz o versículo 21. Versículo 21 diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o que diz o versículo 21. Jesus ora pela unidade da igreja, fazendo um paralelo. Ele diz: Senhor, Pai, assim como eu sou um no Senhor, eu peço para que eles sejam um em mim. E qual é o propósito da igreja ser um em Cristo? Continua o versículo. Para que creiam que tu me enviaste. Você prestou atenção no modo como nós vamos evidenciar ao mundo ou à cultura que o Senhor Jesus é Senhor? O primeiro é pela palavra. Que pela palavra eles vão crer. E o segundo movimento de que o mundo vai crer, o dia que a cultura vai ser transformada, é pela coerência da igreja. Que coerência? A verdadeira unidade da igreja, onde os cristãos vivem em harmonia, onde esses cristãos são norteados pelos mesmos santos propósitos, onde cada membro se ama, se valoriza e se respeita e se ajuda. Nesse cenário, nós construímos um valioso discurso para a cultura onde nós estamos inseridos. Porque com a unidade da igreja, com uma igreja que vive e desenvolve a comunhão, o mundo saberá que o Senhor é Deus. Isso é coerência. A coerência é nós vivermos como uma igreja unida e evidenciar a nossa unidade para o mundo. A coerência faz a gente acreditar na igreja. Ainda que o mundo todo diga para você a igreja é falida, você diz não, porque ela é remida. Ah, mas na igreja tem joio. Mas na igreja tem trigo. Mas na igreja tem pecador. Aí você diz, como você. Na igreja tem pecador? Tem. Nós aprendemos a confessar e a deixar o pecado. Isso é coerência. A coerência faz a gente acreditar na igreja. E essa coerência sincera é a chave de conexão com a cultura.
À medida em que não há coerência entre o que você diz sobre a igreja e o que você desfruta na igreja, entre o que você vive aqui dentro e depois vive fora dela, ou seja, na igreja você é santo, na igreja você é uma coisa, mas quando você sai daqui, você abusa das palavras duras em relação à própria igreja que você congrega. Essa incoerência conduz pessoas ao caminho da incredulidade e da desconexão da igreja com a cultura. Veja, nós podemos ter a melhor estrutura possível de igreja, podemos ter o melhor som, podemos ter o melhor ambiente, podemos ter tudo de bom aqui dentro. Mas se as pessoas que chegam aqui observarem que nós somos incoerentes com o que nós estamos fazendo aqui dentro agora, elas nunca mais voltarão. Sabe para quem que os visitantes ficam olhando? Os visitantes não ficam olhando para o ar-condicionado, para a bateria, não. Estão olhando para você. Estão olhando para mim. Se nós somos incoerentes com o nosso discurso de ser igreja e viver igreja, aqui dentro de um jeito e fora de outro, nós estamos levando pessoas à incredulidade. E o pior, elas vão se tornar missionárias, atalaias dessa mensagem, porque elas vão dizer, eu ir para a igreja, por quê? Porque aquele povo daquela igreja, eles não são diferentes em nada do que nós somos. Eles não são diferentes em nada do que dizem que são. Ou seja, a nossa fidelidade e a coerência do nosso discurso e de vida conecta o nosso coração com aqueles que não conhecem a Cristo. Não adianta você dizer que vem à igreja. Você tem que vir à igreja e viver a igreja. Para que quando você viver a igreja com seu irmão, que é totalmente diferente de você, e você gosta de carne e ele gosta de peixe, vocês aprenderem a serem diferentes e viverem juntos. E sentarem para comer juntos. Quando alguém de fora ver isso evidencia para os de fora. Eles são unidos. Por quê? Porque quem nos uniu foi a obra da cruz. É isso que ele está dizendo. É isso que Jesus está dizendo na sua oração. Eu quero concluir. Jesus se conectou com o mundo. E Jesus não apenas se conectou, mas ele comunicou ao mundo. Pela palavra, pela sua encarnação e pela sua unidade com o Pai. Uma igreja relevante na sua cultura comunica à sua geração usando destas mesmas chaves: a palavra, a encarnação e a sua coerência de unidade. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos comunicar à nossa cultura aquilo que pretendemos dizer a eles. Que nós sejamos uma igreja relevante para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno,
terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, Minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Confiarei em ti, meu Deus. Confiarei em ti,